Obrigado a todos e a todas pela presença, desde já saudando aos presentes. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite formulado pela Ordem dos Advogados e pela Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. E, sem dúvida, para mim, é uma grande alegria poder compartilhar a mesa e essa plateia tão rica com pessoas que se dedicam aos temas do direito do trabalho, novas tecnologias, e também rever colegas, alunos, cumprimentando a professora Adriana Sena, que, além de grande amiga, colega do programa de pós-graduação da Universidade de Minas Gerais. E eu penso que esse tema, na verdade, ele ressurge como uma necessidade de pensar o direito e as novas tecnologias a partir de contextos. E, muitas vezes, nós deixamos de nos perguntar a respeito da importância desses contextos sociais no campo do direito. Creio que a apresentação feita pela professora Ana Frazão, na excepcional provocação a respeito de como as tecnologias disruptivas, no direito, não poderiam afastar um debate que é essencial a toda a atuação, a prática, a justificativa final do direito, que é uma reconciliação entre questões de poder, responsabilidade e justiça. E isso me parece que não é um debate meramente do ponto de vista técnico ou legal, que tenha que ser o protagonista das discussões sobre esse tema, mas sim apenas um coadjuvante, porque as questões centrais estão em torno dos problemas relacionados a um debate moral mais amplo, de como as tecnologias disruptivas nos modelos de negócio, na contratação, nas relações laborais, levam a uma ideia que tem sido persistentemente invocada nos dias de hoje, da desintermediação, da exoneração, da irresponsabilidade. E isso, no fundo, afeta todo o equilíbrio nas relações sociais, especificamente no campo do trabalho, para os quais existe uma expectativa de proteção social. E, com essa provocação, eu gostaria de fazer a análise sobre o ponto de vista do direito internacional, especificamente o campo do direito internacional privado e as relações do direito do trabalho nas plataformas tecnológicas. Eu não gostaria de me prender no ponto específico de discussão a respeito das classificações, enquadramentos, natureza jurídica das plataformas de intermediação no trabalho, porque eu acredito que, nas últimas apresentações, todos os presentes já tiveram a oportunidade de ouvir dos palestrantes um pouco dessa observação. O que eu gostaria, na verdade, é chamar a atenção para o contexto mais amplo, em que o trabalho humano é explorado nessas condicionantes e, acima de tudo, entender um pouco melhor do problema da transnacionalização, hoje, enfrentada dos serviços de tecnologia de comunicação e informação. E como, nesse contexto mais amplo de transnacionalização, ou seja, quando esse contexto de prestação de serviços, de realização do trabalho, se expande para além das fronteiras de um determinado Estado. E de que maneira essa expansão para além de fronteiras acaba levando a um contexto em que o direito internacional do trabalho, o direito internacional privado do trabalho, uma área praticamente esquecida, a não ser por uma lembrança, pelo menos na prática do direito do trabalho no Brasil, da súmula 207, então cancelada pelo TST, vem ressurgir, vem animar um pouco essa discussão dentro do contexto das novas tecnologias. E eu vou chegar nesse ponto no momento adequado. Para caminhar nessa nossa análise, eu gostaria, então, de falar sobre 3 modelos de estudo que eu proponho para essa discussão. E justificar esses 3 modelos de estudo, porque eles já vêm em conexão com o meu trabalho na academia e, previamente, na advocacia internacionalista, e que mostraram para mim várias dessas percepções a respeito da relação do direito internacional e o direito do trabalho, e como que essas questões vão se envolver, do ponto de vista da regulação pública internacional, na Organização Internacional do Trabalho, e das questões que dizem respeito às relações do direito do trabalho individual e coletivo. Então, esse campo é muito rico para ser explorado, sobretudo na atualidade das questões envolvendo as tecnologias da comunicação e informação. E como que esses modelos de estudo podem ser endereçados? Eu poderia tratar de 3 exemplos na atualidade. Eu poderia falar da China, da Índia e do Canadá. 3 países com
situações referenciais, condições culturais, sociais, econômicas, históricas, absolutamente distintos. E eles nos mostram exatamente qual é e qual tem sido a lógica, a narrativa no próprio direito internacional do trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho, pela OCDE, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, na conformação de uma regulação transnacional para o trabalho intermediário pelas plataformas de tecnologias, como dois exemplos fundamentais que dizem respeito tanto pelo ponto de vista da terceirização e do recrutamento de mão de obra para atuar nesse segmento específico da indústria, então um pouco mais amplamente considerado, da indústria de serviços e bens das tecnologias de comunicação e informação, e, do outro lado, as questões de prestação de serviços e realização de teletrabalho em escala transnacional, a ponto de chegarmos a um próprio modelo, um conceito que se adapta a essa realidade narrativa, ou seja, tentar validar essa ideia de que essas formas de trabalho intermediado por essas plataformas, a respeito, por exemplo, do teletrabalho, ou de outras plataformas de realização e não de intermediação do trabalho humano pelas tecnologias, dentro do contexto dos direitos nacionais. Isso vindo por uma ideia de transposição de modelos, de realidades regulatórias, vindo dessas organizações, sobretudo não por meio de leis nacionais ou de códigos, mas sim por leis modelos, recomendações, códigos de boas práticas, códigos de conduta, e que levam uma narrativa própria como instrumentos que, aparentemente, não têm força vinculante, mas eles influenciam os legisladores nacionais a transformar a realidade legislativa dos seus países, no primeiro ponto, e influenciam também os juízes nas decisões judiciais a respeito dessas relações. Então, é muito importante observar esse cenário, porque a professora Ana muito bem destacou a problemática da eu vou usar, interferência nas relações reguladas pelas áreas duras do direito. E essa observação é muito precisa, porque ela passa pela consideração das relações de trabalho, relações de consumo, as relações do meio ambiente, os direitos humanos, que seriam, num dado momento, intocáveis nessa regulação. E isso se demonstra exatamente nesses três modelos de análise, passando pela Índia, e de perguntarmos por que a Índia, na atualidade, tem grande atenção no contexto das plataformas de contratação e intermediação do trabalho humano, sobretudo nas redes de terceirização e da chamada terceirização transnacional, ou Transnational Cross-Border Outsourcing, ou seja, buscar exatamente nos mercados laborais da Índia a realização desse trabalho por meio de contratos de terceirização. Por quê? Porque essa realidade da Índia permite que muitas empresas, sobretudo atuantes no segmento de tecnologia, desloquem a sua plataforma de produção e de prestação de serviços para esses países em especial. Primeiro, porque existe uma própria narrativa, tanto da economia, e aí no contexto, sobretudo, de estudos da OCDE, de que essas cadeias de valor são favorecidas tanto pela maximização de resultados, reduções de custo de transação, menor proteção social do trabalho, condições de trabalho, muitas vezes, que se tornam compensadas pela existente pressão tributária e eventuais obstáculos burocráticos enfrentados pelas empresas e prestadoras de serviços e terceirizadas. O que significa que, muitas vezes, grandes empresas atuantes no segmento de tecnologias, que, em vários países, sobretudo naqueles em que estão sediadas, ocupam não só posições em concentração econômica nos mercados relevantes em que atuam, como também essa facilidade, como num piscar de olhos, para deslocar as plataformas de produção e de prestação de serviços para esses paraísos laborais. Essa expressão dos paraísos laborais vem no sentido de países e jurisdições que contam com menor proteção às relações de trabalho. E essa menor proteção das relações de trabalho, pelo baixo custo de
proteção, baixo custo do trabalhador, por si só compensariam outras pressões, como, por exemplo, no campo tributário ou mesmo os obstáculos burocráticos, a respeito de países, por exemplo, que enfrentam problemas administrativos e também corrupção nos seus respectivos sistemas adjudicatórios e de administração. Então, o que significa? Busca-se essa jurisdição porque a proteção social é menor e, por isso, essa proteção social, sendo menor em matéria trabalhista ou mesmo consumidor, ou direitos humanos, já seria suficiente para compensar qualquer pressão tributária ou dos obstáculos ou entraves burocráticos normalmente observados pelas empresas ao fazerem negócios nesses ambientes. Então, existe essa pressão muito grande. E a Índia, pelo fato de grandes empresas de tecnologia serem as empresas que hoje contratam prestadores de serviços indianos para operar nos serviços de consultoria, de pós-venda, os call centers de grandes empresas de tecnologia, de negócios, empresas de auditoria contábil, que hoje se localizam justamente na Índia. E essas questões têm chamado a atenção da comunidade internacional para os problemas laborais que elas levantam do ponto de vista do direito internacional e, especificamente, do direito internacional do trabalho. Quando para essa área, muitas vezes esquecida na própria prática do direito, em que se é necessário questionar a respeito de qual jurisdição deve ser acionada para aqueles casos serem solucionados, ou que questões de lei aplicável, as leis que vão regular os contratos individuais de trabalho, os contratos de prestação de serviços, nesses contextos especificamente considerados. E da decisão de jurisdição e da decisão de lei aplicável, existem consequências relevantes para o nível da proteção social às relações de trabalho que são, então, desenvolvidas nesses contextos. Nós temos que pensar um pouco mais além da realidade do enquadramento das categorias para esses efeitos ou consequências de como o direito é visto, operado, aplicado nesses contextos em que a intermediação e a exoneração de responsabilidades imperam. E isso talvez seja crucial num debate como é o travado hoje na atualidade. A China, por exemplo, tem sido pressionada enormemente pelas organizações, especialmente pela Organização Mundial do Comércio e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para elevar o seu padrão de prestação de serviços na área das tecnologias de informação e comunicação. Porque, ao contrário da mão de obra indiana, a mão de obra chinesa não conta com uma vantagem comparativa, que seria exatamente o domínio do idioma inglês, que muitas vezes é utilizado por essas empresas como o idioma global para a realização e a prestação dos serviços e do trabalho nesse contexto das empresas de tecnologia. E isso faz com que exista essa pressão cada vez mais frequente sobre a necessidade dos chineses e da mão de obra chinesa se habilitar, se formar no sentido de uma cultura para a prestação de serviços transnacional. E isso tem sido observado nos estudos, sobretudo da OCDE, que informam essa narrativa também a respeito da aplicação do trabalho transnacional, ou seja, da prestação de trabalho em plataformas deslocalizadas para essas empresas de tecnologia e comunicação. Entrando exatamente nos serviços que são habilitados para essa modalidade, na China, por exemplo, a necessidade que tem sido observada do Estado chinês em capacitar os seus cidadãos, os seus chineses, no idioma e na formação universitária, em língua inglesa, para que esses profissionais sejam os profissionais, então, recrutados e exerçam o trabalho nesses campos, nesses segmentos da indústria das tecnologias de comunicação e informação. O que significa que, no futuro, daqueles que desenvolverão as plataformas de intermediação do trabalho serão os chineses, como têm sido os indianos, nesse contexto de transição das relações tecnológicas, ou a mudança tecnológica aplicada a esse quadro. E o Canadá, que responde hoje por um interessante exemplo de contratação transnacional das plataformas de intermediação do trabalho, seja por teletrabalho, ou seja, os softwares que têm essa utilidade, essa aplicação, como também
por aqueles programas de computador que hoje fazem com que o trabalho de determinadas empresas, grandes empresas multinacionais sediadas nos Estados Unidos, deixem de ser realizado nos Estados Unidos para que o sejam no Canadá. Porque também o Canadá conta com uma vantagem, que é aquela da capacitação profissional de muitos dos que vão atuar nessas áreas e estão contratados a milhas, às vezes muito próximos, mas num país, num estado diferente, que também conta com incentivos para que essa mão de obra seja recrutada e que esse trabalho seja ali exercido. Por que eu dei esses exemplos variados, né? E o Canadá como uma forma de provocar, até pela proximidade dos Estados Unidos. Eu estou falando que muitas dessas empresas cujo capital, majoritariamente, é capital estadunidense, mas tem atividade toda deslocalizada fora do território dos Estados Unidos, né? O que gera, inclusive, pressões sociais e políticas para que uma mudança conservadora no cenário político americano fosse, então, estabelecida com a eleição do republicano Donald Trump. Ou seja, uma das próprias campanhas, ou melhor, retórica de campanha do candidato, então, hoje eleito, Donald Trump, era exatamente uma dessas, ou seja, as empresas norte-americanas que evadiram, ou seja, que deslocaram as suas plataformas de produção e prestação de serviços para outros países, inclusive as grandes empresas de tecnologia. E isso faz com que nós resgatemos um pouco um debate importante a respeito de como o direito internacional e o direito internacional privado, em especial, vai trabalhar e vai atuar nesse sentido, ou sejam, questões que entram em consideração, e uma delas, a propósito dessa provocação que eu gostaria de fazer, é a própria narrativa que tem sido construída, ou seja, toda a argumentação teórica nos documentos, nas decisões e já experimentos legislativos em determinados países a respeito do teletrabalho e do trabalho telemático propriamente considerado por meio das plataformas. Para que nós tenhamos uma dimensão dessa realidade, a discussão tem sido travada desde 2005, quando os primeiros documentos foram sendo produzidos pela OIT, eles foram ajustando um pouco a forma como os direitos nacionais vão legislando sobre o tema, mas o fato é que muitas dessas propostas formuladas em sede internacional, ou seja, vindo de uma organização internacional e afetando os direitos nacionais, ou seja, de organizações para estados, são propostas que visam exatamente modificar, até no direito internacional privado, as velhas regras de conexão que determinam, por exemplo, a lei aplicável aos contratos internacionais do trabalho, porque, no fundo, o que vai embasar toda essa relação em torno da deslocalização das plataformas, da realização ou prestação de serviços no estrangeiro por nacionais, muitas vezes recrutados em determinados estados, é justamente a própria determinação do direito aplicável àquelas relações. E isso é feito graças a essa técnica que o próprio direito internacional privado nos oferece para a determinação da lei aplicável aos contratos. Poderia parecer um tema absolutamente empoeirado, mas não é. Por quê? Porque nós percebemos a própria mudança dentro da prática dos tribunais e mesmo nessa área especificamente, da regra que trabalhava noções de territorialidade do contrato ou fora do contrato para regras que evoluíam para a ideia da lei mais favorável ao trabalhador. Agora, há um retrocesso nessa narrativa feita até em sede de uma organização internacional, porque ela busca transigir a respeito dessa regra formulada jurisprudencialmente, que depois foi para muitas das leis nacionais, inclusive o regulamento Roma I na União Europeia, determinando a lei aplicável aos contratos de trabalho, e que vai exatamente na contramão da própria essência do direito internacional privado, nessa busca de equilíbrio de justiça material para determinadas relações que necessitam proteção social. Porque se nós parássemos apenas para discutir questões técnicas de jurisdição, onde acionar, que lei aplicar ou como executar uma sentença, nós não chegaríamos a esse refinamento, a essa sofisticação do próprio direito internacional para oferecer também soluções consentâneas com a justiça social tão necessária para o objetivo de proteção social do trabalho. Já que a própria Constituição de 88 reconhece o valor social do trabalho e
toda uma narrativa em torno da justiça social, das relações laborais. Então, até para os tribunais brasileiros, em matéria laboral, essas questões que são enfrentadas em litígios com elementos de internacionalidade ou litígios transnacionais do direito do trabalho, a respeito, por exemplo, do recrutamento transnacional feito por empresas brasileiras, construtoras, petroleiras, mineradoras, com atuação e prestação de serviços fora do Brasil, e que retoma um pouco essa discussão nos tribunais brasileiros, ou mesmo daqueles litígios envolvendo as relações de trabalho a bordo de navios e navios e embarcações, sobretudo naquelas hipóteses do abandeiramento de conveniência, que faz com que a lei de regência daquele navio e das relações de trabalho acabam sendo menos protetivas para a proteção do trabalhador nessas condições. E isso tudo é interessante porque são modelos de análise que nos permitem refletir a respeito dos problemas no campo disruptivo das tecnologias. E exatamente sobre essa esteira que eu gostaria de pensar e trabalhar com mais criticidade no futuro. O tema me levaria, penso, praticamente um semestre de estudo, mas eu digo a vocês que uma coisa, o direito internacional do trabalho e o direito do trabalho, o direito material, acabam me ensinando, que foi exatamente a forma de buscar esse equilíbrio entre a responsabilidade e a proteção social nas relações de trabalho. E eu acho que, do ponto de vista da regulação, o problema em torno da intermediação, da exoneração de responsabilidade, dos modelos disruptivos da tecnologia, é que justamente vão mostrar como o direito não poderia se subverter a essa lógica meramente racional, sem nenhuma aplicação concreta nas relações que o direito busca tutelar. Então, creio que esses sejam os principais problemas que nós passaremos a enfrentar no futuro do ponto de vista do direito internacional do trabalho, especificamente na relação com o direito internacional privado. E eu convido exatamente a todos a verificar o quanto, nessas organizações, o tema tem sido discutido. Por quê? Porque, a partir dela, essas narrativas internacionais vão sendo domesticadas ou internalizadas nos direitos nacionais, o que afeta tanto a legislação quanto também a resolução dos litígios pelos tribunais. Bom, senhores e senhoras, eu agradeço muito a paciência e fico feliz por essa participação. Obrigado.